Olá, nobres amigos! Eu sou o príncipe exilado Lucas Possalski, segundo Lucas Docas, e aqui eu estou no meu exílio, no Projeto Feudo, ao lado da minha lareira, para não congelar de vez. Tá muito frio aqui. Por sinal, eu acordei, eu até vi um pouco da geada de manhã, mas não registrei muito hoje não, mas minha mãe mandou umas fotos lá da cidade. Cara, parece que nevou hoje, né? Tão frio que tá. Pelo que eu soube, fez negativo na região toda. Não foi só aqui no alto da serra, não. A coisa tava congelante, cara. Parece até que nevou, tudo branco, assim. As praças, os campos aqui da região. Mas enfim. Nesse vídeo aqui falarei para vocês sobre a vassalagem temporária. E do porquê que isso talvez não fosse uma coisa tão incomum ao longo da Idade Média. Cara, mas de onde se tirou isso? Para quem viu a série O Último Reino, ou para quem leu as Crônicas Saxônicas de Bernard Cromwell, deve se lembrar que o Uhtred, personagem principal da história, presta vassalagem a Alfredo, e depois ao Eduardo, e depois ao filho do Eduardo. O cara é Highlander mesmo, o Uhtred, apesar de ele ser lá de Bebbanbury e ele ser meio danês. O cara é Highlander mesmo. O cara sobreviveu a muitos reis. Brincadeiras à parte, mas todo mundo que lembra da série deve lembrar que o Uhtred, ele não presta uma vassalagem para a vida toda com o Alfredo, em nenhum momento, ou para nenhum desses reis. Mas ele presta vassalagem por períodos de tempo ou por conquistas específicas. E isso é um fato curioso, porque parece, nossa velho, será que esse personagem é tão chato assim? Todos os outros têm vassalagem pela vida inteira e esse daí sem uma vassalagem temporária? O que acontece com esse personagem aí? E aí tá um assunto muito interessante. A gente costuma ver a ideia de vassalagem como uma coisa perene normalmente, e em alguns casos de fato eram, principalmente quando tratamos de um nobre derrotado por outro. Neste caso é meio difícil dizer que não vai ser permanente a coisa, né? A menos que haja uma rebelião ou alguma coisa assim. Mas para os nobres que prestavam vassalagem de livre e espontânea vontade, ou em situações onde o nobre tinha um poder de barganha maior, vamos dizer assim a coisa, ele poderia sim prestar uma vassalagem temporária, fazer um acordo com o seu senhor, o seu suzerano, do seguinte: olha, eu vou te servir até tal coisa acontecer, ou até tal coisa for realizada, e depois disso eu poderei ou não renovar meu voto com você, mas não terei mais a obrigação de ser seu vassalo. Tal coisa acontecia com relativa frequência ao longo da Idade Média, principalmente mais para o começo dela do que para o final. E acontecia pelo seguinte, mais para o começo do que pelo final. No final, os reinos já estavam muito mais definidos e centralizados do que no começo. Mas no começo, pensa só, o que hoje é a França já foi 3 reinos diferentes. O que hoje é a Inglaterra já foi pelo menos uns 4. Inglaterra, sem contar Escócia e Gales, porque Gales já foi o monte, Escócia já foi 2 reinos, Irlanda já foi 4 reinos. Então, sim, basicamente, no começo da Idade Média haviam muito mais reinos do que no final dela. Até por isso era mais fácil essa ideia. Sem falar que no começo da Idade Média haviam ainda muitos territórios independentes, que embora seu senhor não se admitisse como rei, por não considerar tão forte como se fosse um, ou tão líder como se fosse um, ele tinha status equivalentes a um. Coisa que também é citada ao longo das Crônicas Saxônicas, no livro. Na série não é citado de forma tão clara isso, mas no livro é citado de forma muito mais clara. E, por consequência, era muito mais fácil poder regredir a um estágio de não vassalagem nesse começo da Idade Média do que no final. Então era muito normal se associar por causas específicas e depois, ao final da causa, com o trato de suzerania e vassalagem acabar. Ser uma coisa temporária, ser uma coisa provisória, não ser algo ad eternum. Ah, e haviam outros contratos de suzerania e vassalagem também muito comuns ao longo da Idade Média. Esses aconteciam mais pro final também, mais pro final, não só no começo. São os contratos de vassalagem em vida. Em alguns casos, o senhor se associava com um vassalo em vida, mas deixava aberta a opção de seus descendentes não seguirem como vassalos, podendo eles renovar ou não os votos. No geral, a ideia de renovação de voto acontecia com praticamente todo mundo dentro da suzerania e vassalagem. Porém, em alguns casos, essa ideia de opção de renovação ou não era meramente algo cerimonial, uma vez que a vassalagem era vinculada à terra e seria algo eterno. Porém, em alguns casos específicos, a vassalagem permanecia para algumas famílias como a renovação como uma opção. E este modelo também foi muito comum. A ideia de, em vida, determinado nobre ser vassalo de outro, porém sua família, após sua morte, não precisar da renovação. Então sim, nobres amigos, o que eu quero dizer é que sim, durante a Idade Média era possível uma vassalagem temporária, a pessoa não ter que morrer vassala de outra pessoa, ou, mesmo que tenha que morrer, a família não tem que permanecer eternamente vassala, por ser um contrato de certa forma temporário, mesmo que a temporalidade seja a vida de um determinado senhor, especificamente. Porém, lógico que essa ideia da vida de um determinado senhor ser a temporalidade, a ideia de seus descendentes terem que renovar toda vez, seja algo comum.
mesmo em situações onde eles literalmente eram obrigados a isso, até para se manter o rito cerimonial e de certa forma passar alguma confiabilidade à aliança nobílica. Então, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso. Eu espero que tenham gostado, tenham curtido e compreendido. Se gostaram, por favor, deixe seu joinha aí, porque ajuda muito a gente aqui do canal. Não é inscrito? Por favor, se inscreva, ajuda mais ainda a gente. Obrigado e até a próxima.